agora chegou o nosso momento de reflexão com o pastor Grázio. E hoje, como é o dia do professor, nada melhor sobre falar, né? Falar a respeito do dia do professor, né, pastor? É verdade. O senhor também foi professor, né? Fui. Meu primeiro emprego formal foi como professor de religião em 1967. Eu era um jovem guri, estudando teologia e fazendo também uma cadeira, aliás, cadeiras na URGS de Sociologia. E comecei como professor. E foi uma experiência que eu guardo com muita saudade no coração. Eu costumo dizer que eu gostei de ser professor. Hoje, eu, com a minha idade, com a minha experiência, olhando esse cenário novo que está aí, eu não teria coragem de ser professor. Porque o desafio hoje, no meu entendimento, com a minha idade, estou dizendo, eu acho que o desafio é muito grande de relacionar esse conhecimento com essa nova tecnologia, com essas mudanças. Então, o professor tem que ser alguém que tem uma habilidade especial para trazer a sua experiência do passado para dentro desse mundo desafiador de hoje. Isso não são todas as pessoas que têm. Hoje em dia, ser professor é ser um guerreiro. Um guerreiro. Né, pastor? Antigamente, o professor era super valorizado. Eu acho que o bom professor continua sendo valorizado, mas devido às mudanças que acontecem na sociedade, que são muito rápidas, a tecnologia, a mídia, enfim, tudo isso que tem uma velocidade incrível, isso faz com que o desafio hoje seja maior. O encontrar o aluno no mundo dele, na realidade dele, falar a linguagem dele, usar os recursos que ele tem disponível hoje e que ele está acostumado a lidar, eu vejo pelos meus netos. Eu não consigo nem brincar com os meus netos direito, porque eu não tenho esse conhecimento tecnológico que eles têm. Então, nem consigo jogar bola, eu consigo levá-los à praça. Mas na hora do brinquedo, que é o eletrônico, esse aprendizado que é mais midiático, eu tenho dificuldades. E isso me impede, hoje, de encarar uma sala de aula que todo mundo tem o seu aparelho na mão e tem um mundo nas mãos. Tem um mundo nas mãos. É um novo cenário, mas a essência continua a mesma, no meu entendimento. Um bom professor é alguém que faz o que ele faz com muito amor, com dedicação, com comprometimento e com vontade de fazer o melhor. O professor, ele tem um papel, é claro que a educação cabe à família, cabe aos pais, mas ele também tem esse papel de transformar, de orientar nessa questão da formação do caráter de cada um. Com certeza, o professor é um transformador, um agente de transformação. No entanto, penso que o que não se pode se perder é que ele é um agente de transformação que, em primeiro lugar, faz isso em nome da família, ou com a família, como parceiro da família, porque a transformação básica começa em casa. Não pode ser uma coisa terceirizada ou entregue à escola. A família é o agente que delega à escola, que é uma instituição social, que o Estado também tem um interesse, porque lá se formam cidadãos, se formam os profissionais de uma sociedade. A família tem todo o interesse de colocar a base. O professor também, de um certo modo, o professor constrói a base da sociedade. Por quê? Os profissionais que estão à nossa volta, o médico, o advogado, o engenheiro, enfim, todas as profissões que fazem a nossa vida acontecer, são pessoas que foram alunos. E quem foi aluno de um bom professor, com certeza tem tudo para ser um bom profissional. Então, o professor está na base da formação da sociedade, está na base da formação, da construção de um país. No entanto, sem a participação e colaboração da família, acho muito difícil esse processo de aprendizado acontecer da maneira adequada. Com certeza. Pastor, tu falaste aí sobre todas essas transformações, sobre a importância do papel do professor. O senhor acha que as pessoas não são muito gratas, muitas vezes? Por exemplo, um grande profissional, um grande médico, ele esquece das pessoas que ensinaram. Eu diria... Falta um pouco de gratidão em relação a essa questão do professor? Acho que sim, mas ingratidão sempre existiu na história da humanidade. Não é hoje. Eu vejo no jornal de hoje, por exemplo, tem um professor de história agradecendo a sua professora de história, dizendo que eu devo a ela tudo o que eu sou. Então, tem manifestações de pessoas que são eternamente gratas. A propósito disso, tem uma frase de Aristóteles que Lutero usou quando comentou o quarto mandamento, que fala de honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento que se refere à vida terrena, honrar pai e mãe. Ali que está o núcleo básico. Quando
Lutero comenta sobre o lar, a família e a importância dela na educação. Naquela época, o pai e a mãe eram importantes para mandar o filho para a escola, porque não havia essa obrigatoriedade que existe hoje. Principalmente para a mulher. Exato, e tinha pais que diziam, não, eu quero o meu filho na roça trabalhando, que é uma mão de obra. Se ele vai estudar, ele vai embora. Então, o Lutero, inclusive, estimula as pessoas, os pais, a mandarem seus filhos para a escola para construir uma sociedade melhor. Mas é nesse contexto do quarto mandamento que Lutero cita uma frase de Aristóteles que é fantástica, Cláudia. É uma frase que diz tudo. Uma frase que não vou me cansar de repetir. Ele diz o seguinte, Lutero, citando Aristóteles: a Deus, aos pais e aos mestres nunca se agradece o suficiente. Nós nunca dizemos obrigado que chega a Deus, nós nunca dizemos obrigado que chega aos nossos pais, e nós nunca dizemos obrigado que chega aos nossos bons mestres. Quando digo bom mestre, não quer dizer que seja necessariamente sempre o mais brilhante professor. Tem professor que ensina a gente não pelo conteúdo e conhecimento, mas pela sua postura, pelo seu caráter, pelo seu jeito de ser. E eu posso dizer isso, que eu sou um aluno que passou por um seminário, fiquei interno, aprendi muito. O senhor teve bons mestres? Muito bons. É o meu grande patrimônio da minha vida, que eu tive bons mestres. E eu disse, nem sempre os bons, que eu incluo aqui, foram os mais brilhantes. Tem pessoas que não foram tão brilhantes, mas me ensinaram com a sua vida, com o seu dia a dia, no seu trato. Através da experiência deles. Da experiência, do respeito, da humildade, de dizer, eu não sou melhor que os outros, mas eu quero crescer, Então, no nível acadêmico tem muita disputa de vaidade, às vezes de beleza, muito conflito às vezes. Mas porque as pessoas querem ser melhores que as outras. Eu tive professores que foram exemplos de servir e de doar-se para a causa da transformação do ser humano e da sociedade. A gente fala muito sobre essa questão de ensinar quando se fala em professor, mas o professor aprende muito também com os alunos. Com certeza. A sua experiência como professor, como foi? Foi muito boa. Lógico que eu dava aula de religião e algumas outras disciplinas como sociologia, mas eu fiquei mais assim marcado pela aula de religião. Religião é vida. Religião é o cotidiano da vida. Eu cantava com eles, apesar de não ser muito... O canto é uma coisa... Era uma aula por semana, mas tornava a aula uma reflexão sobre o cotidiano, sobre o existir, sobre o ser, e cantar também sobre as belezas da vida quando vivida com esperança. Esperança é uma palavra muito importante. A gente passar para o jovem que vale a pena se preparar para viver, e a vida tem sentido e tem esperança e tem um horizonte. E o professor também ele lida com diversos tipos de temperamentos diferentes, né? Tem alunos que são mais aplicados, outros alunos mais rebeldes. É uma grande experiência de vida, além de ensinar, tem essa questão também. E no tempo que eu fui professor, o professor tinha uma respeitabilidade, uma credibilidade maior do que hoje. Hoje o respeito é conquistado com muito mais esforço da parte do professor. Acho hoje mais desafiador. Naquela época que eu lecionava, o aluno por si só vinha com uma maneira de casa mais respeitosa, e como dizia antes, hoje eu não sei se eu teria condições de... Olhando para mim hoje, eu não poderia, porque eu não tenho mais a paciência que eu tive naquela época, e eu acho que o desafio hoje é diferente. Hoje o professor tem que ter um outro amortecedor, é outra suspensão, é uma categoria que tem, por serem mais jovens e mais adaptados ao mundo, são mais fortes do que antigamente os professores tinham que ser. Pastor, muito obrigada pela presença. Adorei. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. E o TPM de hoje fica por aqui. Um super beijo, um feliz dia do professor para todos os professores do Rio Grande do Sul e do país. A gente se encontra amanhã às 11h20 da manhã. Fica com Deus.